Bom dia, boa tarde, boa noite aí, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou falar sobre dois processos muito importantes no nosso corpo e algo realmente assim magnífico, surpreendente. É muito importante que vocês saibam disso para que vocês consigam entender os próximos conteúdos e até mesmo os conteúdos passados. Vai ajudar vocês a entender o que acontece no corpo de vocês quando vocês estão querendo criar um novo hábito e o porquê que é difícil fazer isso no começo. Vou começar falando primeiro sobre o processo de homeostase. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, e o processo de homeostase, ele é basicamente o nosso corpo tentando equilibrar as coisas. Eu vou usar o exemplo do estudo. Vamos supor que vocês estão tentando estudar e vocês não têm o costume de fazer isso. Vocês querem, sei lá, estudar inglês. No começo, você vai achar muito chato, vai achar aquilo muito fadigante. Aquilo vai gastar muita energia de você e você vai ficar se distraindo mais vezes. Você vai querer pegar o celular, assistir uma TV, você vai se distrair com o barulho ali que o seu gato fez, ou algo do tipo. Vai ser muito difícil você se concentrar para você manter o foco. E isso é o processo de homeostase acontecendo com você. Você não tem o, o hábito de estudar, então aquilo para o seu cérebro não é normal. É como se fosse algo diferente. Então ele tenta voltar para o seu equilíbrio normal, para a zona de conforto, fazendo com que você ache aquilo desgastante, chato e se distraindo mais vezes, para que você pare de realizar aquela atividade, para que você pare de estudar. Isso é o processo de homeostase. E conforme você for tentando manter esse processo de estudar, isso vai ficar cada vez mais chato e mais difícil. Você vai sentir mais cansaço e você vai sentir distrações mais fortes e menos foco. Porém, se você ir mantendo isso dia após dia, tentando estudar, o seu cérebro ele vai entender que o ambiente está mudando, que ele precisa se adaptar. Então, existe uma nova tarefa, que no caso é o estudo. E você está mantendo isso consistente, então ele precisa mudar. É aí que entra o processo de alostase adaptativa. O que, que isso significa? Significa que o cérebro está começando a criar um novo padrão, um novo, um novo equilíbrio para você. Então ele entende que você está estudando sempre e que isso é uma nova atividade que você sempre vai fazer e que se ele estivesse no processo de homeostase padrão o tempo todo, isso iria ser maléfico para você. Então ele começa a tornar essa atividade do estudo um pouco mais fácil de se fazer. Então você começa a ter um pouquinho mais de foco, você começa a ter mais resistência a essas distrações e suas sinapses neurais começam a aumentar. É, e conforme isso for indo dia após dia, conforme você for mantendo isso, essa alostase adaptativa vai se mantendo. Até que chega um ponto aonde chega a homeostase novamente. Só que aqui a homeostase, ela já mudou de equilíbrio. Ela já entendeu que você está em um novo padrão, que a alostase adaptativa criou, e a homostase agora ela vai ter o papel de manter naquele novo equilíbrio. Então ela se adaptou àquela sua nova demanda, que no caso é o estudo contínuo. E é muito importante ressaltar que essa homeostase, ela acontece em formas mais profundas durante o descanso e o sono. Então você tem que estudar para você gerar aquela carga energética, aquele esforço contínuo, e você tem que descansar para que a homeostase profunda entre em ação, para que você crie as novas memórias que você criou,
durante o estudo, as sinapses neurais e etc. Agora, o seu novo padrão, a sua nova homeostase é você estudar, é você estar criando novas memórias e novas sinapses neurais. É aqui que entra a homeostase natural, saudável e a alostase natural e saudável também. E agora a gente vai entrar para a alostase um pouco mais maléfica, de um estado onde ela começa a exigir muito mais do seu corpo para poder manter uma certa atividade que você está tendo em continuidade. Hã, vou usar o exemplo do TikTok para ficar mais fácil, porque ele não exige muito esforço, é algo que você consegue uma dopamina rápida muito fácil, então é muito fácil de você ser viciar nisso. Nos primeiros dias que você usa o TikTok, tá tudo bem. O seu cérebro, ele vai se equilibrar com o processo de homeostase. Então você tem alta liberação de dopamina e o seu cérebro ele vai equilibrar isso, baixando um pouquinho a sensibilidade. Até aí tudo bem. Porém, conforme você for mantendo esse nível de dopamina elevado conforme dia após dia, se você for mexendo no TikTok diariamente, o seu cérebro ele vai ficar fazendo esse processo de homeostase repetidamente. Então, isso vai acabar sobrecarregando o processo de homeostase. Vai ficar um pouco mais difícil dele fazer isso. Ele vai exigir mais energia do seu corpo para que esse processo seja feito, para que você entre em equilíbrio. E se você insistir nisso por mais tempo, aí o processo de homeostase ele já não vai dar conta. Então vai entrar o processo de alostase adaptativa, que é a mesma coisa que acontece no estudo, só que agora de uma forma um pouquinho diferente. Então o seu cérebro ele entende que diariamente você vai ter essa alta liberação de dopamina, então ele precisa se adaptar para que isso não seja tão prejudicial para você. Então ele vai criar um novo equilíbrio. Então ele vai começar a baixar a sua sensibilidade dos receptores e vai diminuir também os receptores de dopamina, para que o tanto de dopamina que você libere, que você está acostumado a liberar, seja menor, para que isso não cause algum problema no seu cérebro. Já falei disso nos vídeos passados, mas basicamente esse é o processo de alostase. É o seu cérebro criando um novo equilíbrio para se adaptar à nova demanda que você está exigindo dele. Eh, isso começa a se tornar prejudicial quando o seu cérebro ele não consegue mais voltar ao processo de homeostase normal, ao seu equilíbrio base e saudável do seu corpo. Então você começa a mexer muito no TikTok todos os dias, e isso começa a ter uma carga alostática. O que que é uma carga alostática? Uma carga alostática é quando o seu cérebro ele começa a precisar de mais energia para poder manter esse novo equilíbrio. Então ele precisa diminuir mais os seus receptores dopaminérgicos e abaixar mais o nível basal, abaixar mais a sua sensibilidade de dopamina, para que você se mantenha saudável. Saudável não é a palavra certa aqui, por isso eu usei o entre aspas. É para que você sobreviva àquela demanda que está tendo o tempo todo. Literalmente isso. Então, a carga holística, a carga alostática, ela vai diminuir as suas funções do córtex pré-frontal e vai começar a diminuir as atividades em outras áreas importantes do seu cérebro, para focar um pouco mais nesse sistema de alostase, para que se mantenha sempre nesse novo equilíbrio. Então, cada vez mais que você
dá essa demanda de alta liberação de dopamina no seu cérebro, ou seja, você ficar usando o TikTok continuamente, o seu cérebro ele vai ter cada vez menos energia para fazer outras tarefas e vai ter um consumo maior de energia para poder manter esse novo equilíbrio. Começa a virar um problema quando o seu cérebro começa a se adaptar a esse novo padrão e não consegue mais voltar ao processo de homeostase. Porém, a notícia boa é que o seu corpo ele sempre vai te dar várias e várias chances ao longo da vida. Então, se você diminuir esses estímulos e a frequência, você vai começar gradualmente e lentamente a voltar ao processo de homeostase inicial. Então, o seu cérebro ele vai começar a aumentar o seu nível basal e aumentar os receptores dopaminérgicos, porque ele está vendo que aquele estímulo frequente de dopamina não está mais acontecendo. Então, ele vai voltar ao seu saudável conforme o tempo for passando. Porém, isso vai ser um pouco prejudicial no começo, porque o seu cérebro já está adaptado a uma nova mudança, então ele vai querer aquela liberação de dopamina o tempo todo, que seria a abstinência. Você vai buscar o TikTok com mais facilidade e mais com emocional. Basicamente, esses são os dois processos importantes para o seu corpo, que garante a sua sobrevivência e o seu bem-estar. Isso acontece tanto em nível cerebral, dopaminérgico, a nível celular também, como o esforço físico na academia. Bom, o vídeo era basicamente esse. É um vídeo bem curtinho, mais pra frente eu vou me aprofundar mais nesses dois processos, mas é uma base para que você comece a entender outros conteúdos que eu vou trazer aqui no canal. Não se esquece de deixar o like se você gostou, de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos e comente se você ficou em dúvida de alguma coisa ou comente o que você sentir à vontade. Até a próxima.